Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math. Fabiana Amaral, a conversa hoje é sobre escolhas, Sobre escolhas. sobre saber priorizar, sobre saber que até não escolher é um baita problema. Olha que pauta interessante. Interessante a pauta de hoje. Muito legal. E para isso a gente está aqui com o Marco D'Urbano, que é diretor de Digital Tecnologia do Grupo Pirelli para América Latina. Marco, um prazer te receber aqui no Dudamar. Prazer é todo meu. Agradeço o convite. Vai ser um papo bacana. Já balou não hoje? Já temos um corte já, inclusive. Para a gente começar, acho que a Pirelli certamente está na cabeça, nos carros de muitos brasileiros, né? Mas ela tem muito mais do que isso. Conta um pouco para gente. É, a Pirelli é um grupo que todo mundo conhece pela paixão, carro, automóvel e de muitos anos até hoje na Fórmula 1. Mas pouca gente sabe que a gente é muito mais do que só o pneu. A empresa hoje ela está desde o início da cadeia na produção de matéria-prima, borracha natural, passando pelo varejo, uma logística, campo de provas que por vezes tem motorsport barra entretenimento com corridas, né? Porsche, de bike, enfim. Então é um leque, é um guarda-chuva muito grande, muito grande. Um desafio bacana. Tá. Eu acho que como a gente já entrou, eu já falei do erro, tu já falou do poder do falar não, acho que a gente pode aproveitar na hora que você abre toda essa cadeia. Tá falando que você tá da extração da matéria-prima, a entrega para objetivos específicos, inclusive. O produto indo pro entretenimento numa Fórmula 1 é diferente do produto que vai para um trator, né? São coisas bem diferentes. Como é que você, numa cadeia dessa, a complexidade de tomar uma escolha, sendo num cargo de tecnologia, um monte de gente pede, um monte de gente quer, o que muda quando você está olhando para um segmento ou para outro? Ou existe algum pensamento base para a gente poder falar, olha, a partir daqui a gente consegue tomar boas decisões do que deve seguir e o que não deve? Existe um raciocínio, ele não é criado do dia para a noite, mas antes eu quero fazer um comentário ou uma provocação, vamos dizer assim. Uma decisão tomada, e aí no final eu vou ligar com isso. Uma decisão Boa. tomada 3 anos atrás, ou uma decisão não tomada, bloqueada 3 anos atrás, a gente pode estar tendo impacto positivo ou negativo hoje, certo? Então, eu queria começar com esse comentário. Aí, a complexidade, a partir do momento que você interpreta a estratégia de todo esse conglomerado, então não estou falando só do volume que a empresa de borracha precisa fazer, mas do EBITDA, eu estou falando de uma estratégia corporativa que ela começa lá na borracha, muito ligado, por exemplo, com o pilar de sustentabilidade que a empresa leva muito a sério, ao consumidor final no varejo, ou no B2C, ou, sabe? O segredo é você conectar todos os dots de eficiência e ineficiência que esse grupo te traz e transformar isso em números, dados. Hoje a gente está vivendo a era de dados. Então, acho que a habilidade que o momento de hoje nos dá para fazer essas análises é o que vai levar a gerir muito bem o conglomerado de complexidades. Tá. E Marco, você fez uma provocação interessante, que é você já falou não hoje. Me explica, qual que é a sua visão? Eu sempre fui um adicto ao trabalho. Eu era programador, queria entregar, fazia horas a mais, por muito tempo fui PJ, ganhava por hora. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que, pô, o volume de causas não tão boas que esse volume e essa velocidade nos trazia, era era de fato positivo. O que que eu quero dizer? Chega uma hora que o change management, ele tem uma capacidade finita tanto quanto a produção de novas coisas. E aquele pensamento de velocidade, ganha, 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 que ele pode te dar a falsa sensação, na minha percepção, a minha experiência me traz isso, a falsa sensação de que você está entregando, produzindo, gerando valor.
mas no fim do dia, não é por aí. Hoje eu tenho uma mentalidade que é um pouco distinta e eu imponho, mas eu trabalho na direção de fazer a empresa incorporar isso, que é fazer enxergar o propósito. Propósito e para quê daquilo, sabe? É muito cômodo você ter um time lá de 30 a 50 pessoas, dependendo da demanda, sêniores, a pessoa mais nova de casa que está comigo hoje tem 12 anos, para vocês terem uma ideia, então é uma equipe estável, que conhece o que faz, que tem uma prioridade que muda ou mudava 2 vezes por dia. Então, qual o propósito que essa pessoa acorda de manhã para ir lá trabalhar? A urgência agora é fazer o no ar. Não, esquece, vão fazer a caneca. Então, a partir do momento que você consegue colocar isso no trilho, eu acho que você ganha, você gera o valor, você demonstra. As pessoas que te pedem as coisas, você provoca elas no sentido de: "Mas você precisa disso mesmo?". Gente, com 26 anos de casa, eu conheço muito buraquinho ali dentro que de processo, inclusive. Então, é gostosa essa dinâmica de war, como falar assim, sabe, com esse propósito. E quando as pessoas percebem que, de fato, fazer 2 ao invés de 10, mas entregar 2 bem feita é vantajoso, você já tá com mais da metade da parte B. Tá. Eu preciso fazer mais uma pergunta, porque eu fiquei curiosa sobre um ponto. Eh, a gente vê é muito interessante isso que você falou, porque a gente vê em várias empresas milhões de iniciativas surgindo, né. E todas essas iniciativas, ou muitas vezes os desejos das áreas, etcétera, elas chegam muito provavelmente na área de tecnologia, e isso acaba virando um pipeline de coisas a fazer enorme, sem tanto esse questionamento. Eh, e certamente não é fácil falar que não, ainda mais num momento como esse, onde tem muita coisa nova surgindo, tem IA generativa, todo mundo está correndo atrás, mesmo no âmbito profissional barra pessoal de: "Ah, eu preciso testar mais coisa, ah, eu preciso experimentar mais tecnologias". O que que você acha que eh, desse aprendizado que você leva inclusive para a empresa e para as pessoas que nos ouvem, o que que quais seriam as dicas que você daria, assim? Onde você enxergou que foram os maiores desafios de falar que não? Eh, e nesse exemplo que você deu, mas você tem uma contrapartida, na hora que você entrega 2 coisas que têm um impacto muito pertinente dentro da empresa, isso tem mais valor versus 10 projetos que começaram e que de repente É. O que não é legal ter são os projetos zumbis, vamos falar assim. Portfólio, você tem 80% do portfólio, 80% de conclusão. Mas ninguém sabe o que que falta nos 20. Tá bom, o que que falta para acabar? Ninguém sabe. Beleza. Então, esse é um jeito de você demonstrar a ineficiência. Então, o quanto a tua área de tecnologia despendeu de energia, e aí, obviamente, a gente quantifica isso, porque lá em cima a gente fala números que importam, né? Não vou falar de 3,4 FT, quanto foi despendido de energia versus aquilo que foi parado para fazer aquele outro, e aquilo que aquilo poderia ter gerado de valor. Eu acho que, eh, a gente teve um caso que foi, pelo menos na parte do varejo, um 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 cara que mudou o mindset, onde a gente provou que não existia retorno naquilo que estava sendo proposto. Eu precisava de 100 horas de desenvolvimento para eliminar um gatinho de 10 horas mensais. Então, para aquele momento não valeria a pena. E foi uma coisa pequena, mas que, deu um estalo. E a partir dali, a gente começou a escalar isso. E de novo, as pessoas elas se embarcam, né, elas veem que tem fundamento aquilo, que o esforço que elas estão dedicando tem um propósito, do que aquela mudança constante, né, isso, aquilo, aquilo. Não sei se eu sim, enderecei a tua. Eu fico pensando, esse é um problema muito característico nosso de tecnologia,
né? Porque acaba sendo a área que, em tese, promove a produtividade e o controle para todas as outras. Mas não é só de tecnologia, a gente pode falar praticamente quase que qualquer área meio. Então, se a gente pegar jurídico, se a gente pegar marketing, se a gente, né, acaba tendo. Eu gostei da coisa dos 80% do portfólio está com 80% concluído. E, olha, eu não sei se alguém já levantou esse número, mas ele certamente deve estar muito próximo disso em muito lugar. E é complicado de entender o porquê está faltando. Muitas vezes é porque o caso, o começo, né, o caso de negócio, o caso de uso não está bem decidido daquilo que se quer fazer. Ou uma pergunta, eu tinha um professor, a gente acabou descobrindo que a gente fez IMES juntos, não juntos, com diferença de um ano de diferença de um para o outro, mas você deve lembrar do Longato, uma frase que meu time, o meu time de marketing ouve até hoje, que é, tá, o que é sucesso? Define. Porque se você não definir o que é sucesso, você não define quando acaba. Em aula de UML naquela época. Mas até hoje eu sinto falta disso e eu uso isso. Porque define o sucesso. O que é teu sucesso? Ah, eu preciso disso para resolver que... Se eu tiver uma funcionalidade que faz isso, ótimo. Define o sucesso. Não, é ter a funcionalidade. Não, não pode ser isso. O que você não está fazendo que vai passar a fazer? Acho que na hora que a gente tenta espremer um pouco, que é o que você fez com 100 horas para resolver 10, aí de vez em quando mostra que, cara, não faz sentido. Não faz sentido. E a minha percepção é que isso tende a piorar. Quando a tecnologia, em tese, fica mais acessível, e a gente está falando em tese porque, legal, IA vai vir para facilitar o acesso às pessoas criarem. Gente, o low code já fazia isso. Mas se a arquitetura não está boa, se as regras de dados não estão bons, se o teu banco de dados não está preparado, se a segurança não está boa, não vai acontecer. Assim, me parece que a gente vai mais escalar este tipo de problema. De calma, vamos pensar para que ele serve e qual a melhor arquitetura para que isso seja feito. A gente vai escalar pessoas que não vão fazer isso, na verdade. Então, a falta deste pensamento, o problema que gera a falta desse pensamento, ele vai ser escalado, porque agora é só pedir para o GPT. Né? Faz um sisteminha igual o SAP para mim, por favor, só que no WhatsApp. Olha, você fez uma piada que deixa pra lá. Mas na minha concepção, assim, os Shadow ITs viraram Shadow Developers. E isso está em todo lugar. Ó. Antes você sabia mais ou menos onde estava. No cara que faz um trabalho mais de análise na área de operações técnicas ou na engenharia que trabalha com grande volume de dados. Porque no fim a tecnologia está aí há anos, há décadas. O que a gente ganhou foi escala, foi capacidade de processamento. Só que ao mesmo tempo que ela escala a coisa boa, a porcaria também. Ser escalada de forma exponencial. Então, e aí eu vou trazer um ponto de vista do Marco do Ban, tá? No que eu acredito, independentemente do que é aplicado na corporação que eu trabalho. Eu acredito no trabalho colaborativo, porque como você mesmo comentou, a tecnologia está aí. Hoje você não consegue mais bloquear lá, você não pode ter acesso para colocar exe, aí você não pode executar nada no teu computador. Então você não ia instalar um software, certo? Eu não tenho mais isso. Eu até boto na web. Ou eu faço ban, eu bano tudo, que eu particularmente não acho um caminho bacana. Ou eu crio guardrails, eu crio meios e instruo. Principalmente o que não fazer, o que fazer, que aí morbi. O que você não pode fazer? Você fazer fácil, você vai lá no Copilot ou tudo que quer que seja, você pede, ele faz. Agora, o que você não pode pedir para ele? Assim, que tipo de dados você tem que tirar do teu prompt ou da tua base de dados para que ele possa te ajudar de fato? Você tá falando como pessoa física, gente, na nossa casa, Uhum. tá? Na empresa, obviamente, a mentalidade é a mesma, com muito mais cuidado, e devem existir mecanismos de bloqueio ou um scramble quando vai para fora. Os famosos guardrails que a gente está falando. Mas é que mesmo o guardrail, a gente vai fazer o guardrail para as curvas que a gente conhece. Se o guardrail não vier junto com o letramento, se eu fizer isso, pode dar determinado problema, a pessoa vai achar uma curva que a gente não fechou. A realidade é essa. Até porque o GPT vai ajudar. Muito. Esse é o ponto. E o letramento, eu acredito muito nisso. Esses dias eu ouvi de uma colega, que é uma palavra que tá na moda, mas, cara, beleza, eu discordo que... Eu concordo que seja modismo, não que seja moda. O letramento top-down, para mim, é a melhor estratégia.
Porque você tem que começar a fazer a camada do board da empresa, os tomadores de decisão entenderem o potencial disso. Sim. O que a gente está falando? A gente fez um programa aqui com o Pedro, que é hoje o CFO do iFood, o responsável pela parte de banco, a parte de Do finanças. iFood Pago, né? Do iFood Pago, que agora vai virar banco. Talvez enquanto as pessoas estejam ouvindo já é banco. Mas o Pedro trouxe, quando ele falou da coisa do letramento, ele falou, cara, não foi só, o negócio começou a andar, o negócio começou a fingir que andava e não andava. Aí o Diego Barreto, CEO do grupo, chegou um dia e falou o seguinte, para todo mundo que tem bônus na companhia, e é quase toda a companhia, só ganha o bônus se resolver um problema real, se fizer um agente que resolva um problema seu real. Pode ser um problema seu problema de ler teus e-mails de manhã e organizar o que tem que ser feito com as incidentes da noite. Pode ser o seu problema. Se não tiver, não paga bônus. É 0,1. Não fez, não paga. Eu falei, cara, mas e aí, como é que foi a implementação? Ele falou, eu já fiz 2 para garantir. Porque é isso, assim, não é só vir top-down do tipo, olha, a gente entende. Porque o poder transformacional de liberar a tecnologia na mão das pessoas é óbvio, claro, líquido e certo. Mas se elas não tiverem letradas, e eu gosto da palavra, é mais shadow do que qualquer outra coisa. É mais algo que vai fazer um puxadinho e vai sobrar um débito técnico que pagar isso vai ser impossível de se pagar na frente. Exato. Tem preços imensuráveis. Eu volto no teu comentário, eu concordo com ele, eu vou dar um exemplo, sei lá, 1 ano atrás, uma pessoa de logística, armazém da minha equipe acordada 2 horas da manhã, porque uma VP no Excel tinha parado de funcionar, porque o estagiário tinha saído da companhia. Eu pensei, gente, fecha o ticket, eu vou conversar com as pessoas, e assim, vira precedente. E eu não sou aquela pessoa que vai punir, eu trago para mim, falo: "Ó, tá vendo? Como pelo caminho certo, aqui você tem suporte, eu consigo te guiar". Mas ao teu ponto, o o letramento top-down que eu falo não é imposto, ele é por exemplo, né. Eu acredito muito, uma das minhas características é liderar por exemplo, e eu faço, eu mostro, eu erro, eu falo para as pessoas: "Puta, olha que eu fiz aqui que deu ruim, olha isso que legal". E eu também bloqueio a agenda para criatividade, né. Isso é um hábito recente que está surtindo muito resultado positivo, e eu estou fomentando os meus a fazerem isso também. Obviamente, o cara da operação, ele vai ter um espaço menor do que um cara de coordenação e gestão que tenda a criar um pouco mais, porque lá a gente é bimodal, todo mundo roda todo prato. Eu não tenho uma squad dedicada à operação, outra a projeto. É é tudo híbrido. Uhum. Então, se você não fomenta e vê que as pessoas abraçam isso, é satisfatório. Marcos, a gente falou aqui, né, da importância de falar que não, de entender o propósito, você falou desse trabalho colaborativo e a gente comentou aqui, né, sobre essa tecnologia mais acessível, que não fica mais necessariamente passando pela área de tecnologia mesmo, ou que vira um problema depois, né. Eh, o que que acontece juntando esses pontos, né, quando uma operação tenta absorver mais iniciativas do que ela tem, a capacidade de executar bem, assim, ou seja, a falta de falar que não, de repente até para falar assim: "Tá, eu sei que tem uma ânsia em várias áreas para fazer vários projetos, então eu vou absorvendo". O primeiro sinal, eu acho que a gente pode olhar para volume de banco de horas e horas extras, e o número de chamadas de operação aqui certamente vão aumentar. Por quê? Eh, na minha opinião, é indiscutível que usar o exemplo anterior, 10, 20 coisas ao mesmo tempo não tão bem feitas, a hora que você põe a primeira no ar, você já vai ter uma enxurrada de tickets a mais de operação, porque não vai estar bem feito. Não foi bem testado, não foi bem. Aí você vai atrasar o seguinte projeto, que vai ser entregue ainda com uma qualidade alimentar e vira uma bola de neve. O indicador, e eu sou muito de. Eu não sou especializado nem nada, mas eu gosto muito de PNL. Então eu percebo muito com as minhas pessoas, né?
é fácil identificar sob o ponto de vista estatístico, e eu tenho essa facilidade de ler, afinal são 20 e tantos anos trabalhando com os mesmos rostinhos. Eh, Ao contrário, se você consegue ser seletivo, colocar na esteira aquilo que de fato vale a pena. Veja, a nossa vida não é maravilhosa, não vivemos em Alice no País das Maravilhas, Uhum. só para deixar claro, mas você consegue baixar o número de operação por bug, e entregar mais projetos com melhor qualidade. A gente costuma falar lá dentro termine mais do que comece. Ó, antes de pensar em colocar mais coisa na pista, vamos pensar em terminar o que já tá na pista. O que tá faltando? É. Eu gosto dessa visão porque eu percebo, eu não quero aqui parecer o crítico das pessoas, que o protetor do status quo. Não, eu acho que o status já mudou, o mercado já mudou, mas uma coisa que a gente aprendeu, a gente se formou em tecnologia, desde do curso básico lá, era em como é que busca bug, como é uma coisa básica para qualquer programador. Tu tá usando que tipo de dependência no seu código, tudo mais. Quando a gente começa a abrir mão de que parte, porque nós não estamos entregando, e a gente sabe que em determinados momentos os projetos se arrastam, não entrega, a pessoa vai tentar dar um jeito, e hoje ela consegue dar um jeito que a primeiro momento pareça muito bom, ela não tem os fundamentos básicos para escalar. E a gente pegar, pouco tempo atrás, teve um ataque à biblioteca da Axio. E por que eu tô trazendo isso? Porque eu tenho um monte de gente que eu conheço, que depois eu passei exatamente o PowerShell. Joga isso aí no código que você fez. Você estava trabalhando? Tava. Joga isso no código. Vê se você tem essa dependência. Tenho. Que legal. Ó, você não sabe nem se informar sobre isso, mas o fato é que essa biblioteca recebeu um ataque e você provavelmente agora tem um trojan que você não sabe o que é dentro do seu código. Então, não é querendo assustar as pessoas, mas nosso mundo nunca foi fácil. Os projetos normalmente atrasavam porque eles escalam em complexidade. E para mim tem uma coisa, quando a gente tá fazendo alinhamento, você trouxe aquela que tem que saber escolher, porque não é nem falar não para tudo, nem falar sim para tudo, né? Porque isso não é escolher. Falar não para tudo, você tá escolhendo não fazer nada, você só não tá escolhendo. E sim para tudo, você também não tá escolhendo. Tem lá o filme Sim Senhor, que mostra que né, o final é ruim, gente, do filme, tá? Mas é que a analogia aqui foi boa. Mas o ponto é que se a gente não passa a conseguir priorizar para o que é importante e garantir que minimamente aquilo que é importante acabe com qualidade e bem feito, a gente está abrindo uma porta que as pessoas vão atrás. E talvez essa seja uma preocupação que cada vez mais as áreas de tecnologia têm que ter. Porque ó, ele vai tentar fazer, ele vai conseguir fazer algo que parece que resolveu, e daqui a pouco tem uma brecha de segurança absurdamente aberta aqui dentro. Exato. Tudo volta à governança, compliance e security. Eu sou contrário ao banimento, apesar de ter suas consequências, mas eu sou favorável à disseminação do conhecimento e boas práticas, para que as pessoas saibam como fazer de forma segura. Daqui a pouco a gente tem um projeto de lei inteiramente rigor e vai exigir que as empresas tenham um mapeamento de todos os seus algoritmos. E os shadows? Vai ser um problema? Vai ser um problema. E na cabeça do usuário final, desculpa a terminologia, mas é o nosso mundo de tecnologia, TI, isso é complicômetro. Eu estou pondo barreiras, é dificuldade. Mas não, de novo, é mostrar o impacto. O que pode acontecer? A gente está estruturando um comitê, presidência e primeira linha, para discutir inteligência artificial, mais regulação do que iniciativas propriamente dito. E eu tenho feito umas 2 sessões já com o meu direto, o César, o CEO, dando alguns spoilers do que eu vou. Sabe o que mais chamou a atenção dele? Eu trouxe um slide, uma única lâmina com recortes de jornal, mas falando de notícias cotidiano das pessoas. Filho nos Estados Unidos faz tal coisa, o pai processa um fulano e tal, ou uma das grandes aí, ataque em não sei o quê, foi o que mais brilhou o olho. Então, assim,
o lado sujo da história, né, do Dark Side of the Moon, eles ele não tá por aí se você não for atrás, ele não vai vir piscar na tua frente no teu Instagram, na tua mídia social. É verdade. Só pegar um gancho, Fabi, porque a gente entendeu que o falar não tá ficando cada vez mais difícil, né? Mas assim, não é só isso que distorce tua capacidade de priorizar, né? Porque assim, as pessoas vão tentar fazer, tá bom, mas daí a gente falou bastante de letramento e é muito para que, se for fazer, faça certo. Vamos estabelecer regras, estabelecer controles, mas hoje, o que tu entende que a capacidade, não do ser humano, mas da corporativa, de priorizar um projeto em detrimento de outro, muitas vezes, o que você acha que mais distorce hoje essa capacidade? Tem um ponto de vista regulatório, que pode emergir aí a qualquer momento uma surpresa, e aí a gente tem que dar uma como é que fala? Virar a vela, né, apontar a vela para o lado certo. Mas, falando da realidade de multinacional e internacional que eu conheço, é quando a tua iniciativa ou tua necessidade chama a atenção da tua casa-mãe, porque ela julga que aquilo pode ser de interesse também de outras regiões, outros países, outros mercados. A prioridade, ora, uns 26 anos, não falar 20, 22, porque 4 foram mera operação ali, eu não lembro disso ter acontecido uma prioridade lá, então ter sido a número 1. Então essa é uma ficção muito grande. E aí entra uma coisa que eu também gosto muito, que é a contação de história. A gente brinca, né, depende de como você vai tentear um noivo à noite, né. Eu posso te vender a história de um jeito, para ela o outro, o mesmo produto, o mesmo fim, o mesmo benefício. Só que para você eu pintei de um jeito, para ela do outro. Então assim, é o famoso storytelling, né, então com base em dados, com base entra a cultura, entra, eu não vou falar intimidade, mas o relacionamento estreito que a gente tem com as pessoas, de novo, pelo tempo, pela experiência. Mas você sabe como tentar minimizar e fazer com que a necessidade vire prioritária para eles. Uhum. Tenho tido bons sucessos ultimamente. Mas se você for aquele cara que vai para cima, é meio caixa alta. Um grito. Marco, eu ia te perguntar sobre isso, assim, porque me parece que esse ganhar no grito para pedir coisas, hoje em dia não é mais cabível, né. E você falou outra coisa, bacana, que é o impacto que isso pode gerar. Quando você pega notícias do que está acontecendo, a gente não sabe se ali, de repente, alguém falou: "Não é uma boa". Não é o melhor caminho a gente fazer dessa forma, e aí de repente chega o board ali no grito caixa alta, vai ter que fazer isso aqui, e o impacto hoje pode ser enorme, e algo que você depois não controla. A gente vai voltar no comentário inicial, né. Quero A falar. decisão de hoje obviamente, respeito, profissionalismo e hierarquia sempre, na minha concepção, vão existir e tem que existir. Com respeito e profissionalismo, eu converso com a hierarquia e eu tento mostrar com fatos e dados que aquilo é ou não o melhor caminho. Depois a escolha pode ser top-down ou não, mas eu vou estar tranquilo de que eu mostrei. Uhum. Você falou da força de lei, né? Quando a força de lei pega a tua prioridade e inverte, né? A gente teve, assim, existem inúmeras vezes que isso aconteceu no Brasil, né? Acho que a que eu lembro que para mim mais doeu foi o Cefaz. Ok. Porque eu estava no meio de projetos que super estratégicos, de retorno imediato, e, cara, tudo foi pro Cefaz e tudo. Ah, cara, mas assim, só que não dá dinheiro, então, mas ali dá multa. Não é a opção. Eu fecho a porta. Aí eu paro de rodar. Não, mas não parou, acabou.
E no Brasil, para quem nunca passou por isso, que bom para vocês, tá? Mas um dia chega, fica tranquilo. Mas quando você trouxe uma visão global interessante. Tempos de adaptações, quando a gente está falando em visão global, né? Não só, você já está falando de regional, né? Porque você hoje está olhando toda a América Latina, mas regional e um pouco do que tu vê no global. Eles têm essa coisa meio do Brasil, porque os tempos de adaptação são normalmente eles são aquém do necessário, né? Sim. E os que não têm, que são novos entrantes, por exemplo, o meu CDO global, que é meu funcional, eu reporto para ele matricialmente, ele tá na Pirelli desde 2018, ali, final de 18. Hoje ele já entendeu, mas no começo foi muito difícil, ao ponto de, não dele, mas de um direto dele, a gente discutindo o sistema de frente de loja de varejo. Eles com a ideia de template global de um big aí software que a gente tem. E eu sei que esse big software não tem capacity fiscal local nativa, eles trabalham com parceiros. Tentando explicar, não, mas você coloca lá, a gente faz uma customização, eu ponho um campo debaixo do total, caixa entra com o IVA na mão. A chance do erro é 100%. Mas assim, eu acho que dá para explicar um pouquinho por que a gente ainda não teve a reforma fiscal, porque fazer o IVA para nós está sendo impossível. Não vai ser um, né? Não. Não vai ser um. Não vai ser um. Mas ali, o que eu fiz? Eu me recolhi, eu falei, olha, colega, a gente tem algumas complexidades a mais, federais, estaduais, municipais, dependendo da operação, você chega a regime especial por cliente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar um dossiê e a gente volta a se falar. Eu preparei o belo documento, para não falar outra coisa, e em respeito à audiência, todo mundo foi. Mas ele nunca mais me questionou sobre parte tributária. Também, tributário no Brasil a gente explica no peso. Não explica no. Tá aqui o documento que explica. A pessoa olha e fala, não vou, já entendi. E em dificuldade, a gente tem trânsito também, eu como tecnologia tenho trânsito na área de negócios do headquarters dos 20 e tantos anos, pro bem e pro mal. E eu peço ajuda muitas vezes a eles. A gente tem o nosso head tributário global, ele entende muito bem. Então, quando necessário, a gente faz o link e coloca os produtos. A gente falou um pouco agora, né, sobre a parte de priorização e a gente está falando de uma empresa multinacional, onde parte da decisão ela é regional, parte da decisão ela é global. Para as pessoas que estão nos ouvindo, na sua visão, como a priorização ela deveria ser quando você tem essas camadas para que tudo funcione bem? Deveria ser boa. Não sei se... Olhando para a estratégia da região. Na minha cabeça, é uma matemática muito simples. Eu tenho a corporate e tenho um objetivo X. Essa corporate, no caso do CNPJ que eu estou envolvido, é como se fosse o porto do avião, com as suas regiões sendo o seu trem de pouso e suas asas, beleza? O avião chegar para um TAC, para existir no final, cada qual tem seu papel. Não pode ser o mesmo. Então eu acho que cada região deveria ter a sua autonomia conforme a sua necessidade daquele período, daquele ano, triênio, o que quer que seja. E não, vou dar um exemplo, eficiência, geração de valor, inovação. Headquarters não pode focar tudo em inovação, porque eu tenho eficiência para fazer em algum lugar e eu tenho que gerar valor em outro. E os objetivos nunca vão ser, ou melhor, os produtos que vão causar o atingimento disso nunca vão ser os mesmos. Podem convergir em algum momento, mas o propósito que não. Então, assim, não adianta querer medir pelo pêndulo maior. Eu acho que tem que ter muito balizamento regional. Eu acredito nesse modelo. Uhum. A gente falou bastante de como tomar decisão, E tem até um corte que aconteceu aqui no podcast, que dos que a gente fez, para mim foi o que mais viralizou. Eu tenho medo de ter que pagar direitos autorais para Padilha,
Porque eu uso uma frase de um filme dele, né? Que é aquela coisa do inimigo agora é outro. Não façam corte, por favor, gente da produção, tá? Já tenho um potencial processo nas costas. Que antigamente a gente tinha que ficar tentando fazer as pessoas usarem o sistema, tentando fazer a coisa andar. Hoje tem outra pressão. Todo mundo quer usar IA, porque todo mundo quer estar na moda. Já viram o que aconteceu com a transformação digital? Então, assim, as áreas que conseguiram liderar isso, as empresas que lideraram isso, ganharam muito em valor e importância. Então, né, todo mundo quer estar nessa onda porque ela tem tudo para ser, eu acho que vai ser maior, mas tem tudo para ser uma onda similar ou que gere algo tão disruptivo quanto a anterior. E aí existe uma pressão para se fazer coisas com IA. Do outro lado, você tem as Big Tech fazendo a gente brincar. Sabe aquele joguinho de Whack-A-Mole do shopping? Que você pega e bate a topeira, levanta, ela bate e aparece outro, você bate. Eles querem isso, né? A minha visão é que no final do dia, assim, todo mundo tem acesso a todos os melhores modelos. O que vai mudar mesmo é se você, sabe usar, dois, se seus dados proprietários são, né, tão bons, tratados, organizados de tal forma que tu tire valor de verdade. Porque o que é público vai todo mundo usar tão bem quanto na média. Ok. Então, dito este cenário de caos, você tem uma pressão por fazer coisas de IA, mas não pode ser com o GPT-5+. Tem que ser com o 7.8 Plus, né? Porque lançaram o novo. Então já tem até uma coisa que as pessoas vêm falar de qual modelo ela quer usar. Como é que fazer com que as decisões que podem dar problema daqui a 3 anos, eu gostei bastante desse ponto que a gente começou. Por favor, não me cobre direitos autorais. Como é que essas decisões, elas obviamente não podem ser guiadas por tendências, modismos, elas têm que ser sérias. Começou perdendo. Como é que se limpa isso? Porque essa pressão hoje existe muito forte, não tem como fingir que não. Eu não posso mentir que isso me incomoda. Aí às vezes eu só. Enquanto não me falam qual que é o problema e a dor que vai ser resolvida, eu ignoro a parte da solução proposta. Eu não quero ouvir falar de IA, de OCR, de RPA, de COBOL. Qual é o teu problema? O que você espera resolver? Qual o benefício você espera trazer? Legal. O que precisa ser feito? Ah, pode ser generativo, mas ali pode ser aprendizado de máquina IA aplicada. Pode não ser nada disso, pode ser o simples RPA que um Python talvez resolva. Incomoda quando vem com o bolo pronto. Eu quero conhecer a receita. No final do dia, eu vou dar um exemplo aleatório aqui. Eu não vou mudar a tua folha de pagamento como gerente de uma folha de pagamento sem dizer para você o porquê. Ou te perguntar o porquê. Então, não, sabe, volto ao tema da colaboração e da área ser vista como uma área parceira. O cara que fala não, 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 ele não vai ter essa proximidade. O cara que fala não, por causa disso, daquilo. Ou não hoje, não é o time. Vamos voltar a falar daqui um quarto, daqui 2 meses. Pode ser que o cenário mudou, o preço baixou, a fila de espeto na churrasqueira aqui tenha diminuído. Então não é eterno, sabe? Nessa linha do que você está falando, quando existe um desejo da área de negócio, aí você tem o impacto do negócio, mas você também tem a viabilidade daquilo. Quem que você acha que tem que como você acha que deve prevalecer a decisão, se vai ser feito ou não? Hoje, o número que vai ser apresentado no mês. Simples assim. O ego sai da sala e os dados decidem. A gente coloca, tem um conflito com 2 áreas, tem, beleza, qual que é a tua geração de valor, a tua. O final do dia, para mim, é um dashboard que eu apresento uma vez em X tempos, que eu falo de caixa, falo de EBIT, eu falo de carvãozinho. Então, o que que as minhas entregas estão contribuindo com aquilo. Eu não falo, foram 3 sistemas, preciso de 3 servidores, tenho 3 antenas queimadas. Esses caras não querem ouvir isso. Então eu tenho que falar a linguagem deles. Para falar a linguagem deles, o insumo que me alimenta tem que me trazer esse resultado, senão eu tô ali para quê? Hum.
Acho que vamos para o último. Até porque ele perguntou, colocou qual é o número, então acho que ficou na mesa. Então qual é o número? Tu falou assim, esse número que traz. Tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo aqui, que é: qual é o teu número? Quais são as KPIs que te mostram que estão na direção correta? Ah, tá. Mas nesse Ok. caso, eu não quero saber o número da tua área. Qual é o número que mostra que as escolhas que tu fez há 3 anos atrás estão certas? Rapaz, essa é a pergunta. Ela é capciosa, tá? É, eu, eu tenho erros e acertos, tá? Eu tenho a humildade de falar e não tenho problema com isso. Mas eu fico contente em saber que eu reduzi em cerca de 35% o meu volume de operations, o que me deu um incremento igual na capacidade de divulgação do valor. Falando da minha área, como contribuidora para o benefício e objetivo da região, do país, da região. Na visão, quanto menos tu tá operando, mais tu tem capacidade de Exato. inovar, portanto, de gerar valor. Exato. Eu acho que essa foi pegadinha, não estava no script. Não estava no script, tinha que ser. Tu me deu a primeira frase de Não tem os problema, erros. mas eu podia pedir para cortar, mas não vou não. É isso aí. Não, eu acho que a métrica é exatamente essa. O quanto... Eu tenho uma outra. O quanto eu sou acionado. Você na física ou sua área? Ah, Na minha Você na. área dentro da empresa. Tá, Quantas vezes meu telefone está tocando por problema? tá. Não toca. não. Então, Nossa, entendeu? Não sim, toca. Quando toca, é quick and dirty. Eu sei que eu tenho que resolver rápido e normalmente não é problema. sim. Mas eu prefiro a primeira resposta. Que é a da operação diluída, uma esteira fluindo, não tive incremento de pessoas, tive muito incremento de trabalho. Em 3 anos eu tenho 3 data centers novos, eu tive que criar réplicas por conta de regulações de montadoras. Tá girando, tá girando. Semana que vem eu vou tirar os KPIs novos para a reunião do período. Eu te mando uma foto anonimizada depois para você ver. Boa. Marco, um prazer te receber aqui no Duda Mestre, muito bom, passou rápido e a Passou muito gente rápido. eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter, compartilhado tanto conhecimento, muito bom. E quem quiser te acompanhar, qual é a rede que tu LinkedIn. traz isso? LinkedIn? LinkedIn, do Urbano. A gente deixa o link. Beleza. Demora a responder a mensagem, mas responde. Tá bom. Quem chegou até aqui, por favor, sabe que ajuda a gente demais. Aquela curtida, aquelas 5 estrelinhas no teu agregador de podcast. 90% de vocês estão no Spotify, a gente sabe disso. E 30% de vocês seguem a gente. Segue lá, ajuda pra caramba aquele númerozinho subir. Segue a gente, por favor. Até a próxima quarta-feira. Valeu!